Olá, meu nome é Pamela Anjos, sou fonoaudióloga aqui do Espaço Borboletar e hoje é o primeiro de uma série de 5 vídeos que nós faremos aqui falando sobre o que vocês, como responsáveis de crianças que não estão se desenvolvendo de acordo com o esperado, devem observar ao longo do processo terapêutico das crianças. Então, o tema do primeiro vídeo será sobre neuropediatras. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Fono, vou tentar ser sucinta porque vocês sabem que fono fala muito. Então vou tentar ser mais assertiva aqui nesse vídeo, falar um pouquinho menos. Mas o neuropediatra buscado geralmente é sob duas óticas aí, ou os responsáveis perceberam que a criança não está desenvolvendo de acordo com o esperado e já buscaram diretamente uma avaliação médica, ou então vocês buscaram ajuda porque alguém percebeu, que essa criança não estava desenvolvendo de acordo com o esperado e vocês colocaram uma terapia, ou então a escola percebeu e aí encaminhou vocês para uma consulta, uma avaliação com o neuropediatra, tá? E vocês às vezes caem de paraquedas nesse mundo. O que é importante, vocês saberem, vocês observarem ao longo desse processo, tá? Vamos falar sobre a primeira consulta. Eu acho que o tempo de consulta é extremamente importante. A entrevista inicial é o que vai nortear toda a investigação diagnóstica. Então é muito importante que o médico tenha uma avaliação minuciosa, tenha uma entrevista bem detalhada, para não deixar passar nenhum detalhe ao longo aí, desde a concepção até os dias atuais dessa criança. Esse é o ponto 1. Então consultas muito rápidas, muito corridas, geralmente não são consultas muito positivas do ponto de vista de observação e encaminhamentos da investigação no geral, tá? Então esse é o primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto é a troca, a interação desse médico com a criança. Então se o médico não tem brinquedos na sala, se o médico não olha para a criança, não tem nenhum contato, não observa essa criança brincando, interagindo dentro do consultório, também para mim é um sinal de alerta, tá? Não existe avaliação sem troca, sem interação, sem estímulo com essa criança. Então é muito importante que o médico interaja com a criança de alguma maneira, para que ele possa conduzir aí o processo de investigação da melhor maneira possível. Após as primeiras consultas, o que é importante do médico fazer nesse acompanhamento da criança? Ponto 1, o médico saber encaminhar para as terapias corretas. Se um médico encaminha para terapias que não tem nada a ver com as demandas que essa criança tem, se o médico faz encaminhamentos solicitando as abordagens e técnicas que cada especialidade vai utilizar, isso é completamente errado. Às vezes eu recebo um encaminhamento do médico solicitando a abordagem fonoaudiológica que deve ser utilizada e o médico não sabe os pré-requisitos, não sabe se essa criança é preparada ou não para realizar aquilo. Isso é muito equivocado, tá? Então tomem cuidado com esses encaminhamentos prontos, que vem aí solicitando 1 milhão de horas terapêuticas para as crianças, porque o processo terapêutico geralmente é um processo longo e cansativo, tanto para a família quanto para a criança. Então é muito importante que tudo seja individualizado, pensando nas demandas principais dessa criança e pensando se isso poderá ser sustentado a longo prazo. Tá? Então isso daí é uma coisa que vocês precisam muito observar, tá? Se o médico não está passando horas demais de terapia e se ele está solicitando coisas que ele não tem conhecimento para estar solicitando, tá? Isso daí é muito importante. E por último, mas não menos importante, eu queria falar um pouco sobre intervenção medicamentosa. Eu acho que precisa-se aí de um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque os pais às vezes fazem algumas coisas com a intervenção medicamentosa que é complicado. Então, quando o médico pensar em dar medicação, em prescrever a medicação, tire todas as suas dúvidas na consulta. Para que essa medicação está sendo passada? Quais são os efeitos diretos, o que eu preciso ver como resultado dessa medicação? Quais são os possíveis efeitos colaterais dessa medicação? Tá? É muito importante vocês saberem, porque às vezes os pais nem sabem para quem são as medicações, E criança não é cobaia. Criança não é para ficar fazendo teste de 30 mil medicações para ver qual que vai dar resultado. Então é muito importante vocês entenderem e saberem por que os remédios estão sendo passados, quais são os efeitos esperados e quais são os efeitos colaterais. E também acompanhar a saúde geral. Então cuidar da alimentação dessa criança, fazer exames periódicos para ver se os exames de sangue podem estar alterados ou não, se a criança vai precisar de algum tipo de suplementação ou não, tá? Então tudo isso é muito importante o médico estar acompanhando. E um outro ponto também sobre isso
é sobre se a criança precisa ou não de um SOS. Então, se é uma criança que tem algum tipo de crise, né, crise comportamental, crise epilética, se é um médico que vai ter acesso no caso de crise, ou se ele já deixa para você um SOS em caso de crise, tá? Porque às vezes a gente vê aí casos de pais que não têm um bom acompanhamento dos médicos em relação a uma crise, não tem um SOS, não sabem como resolver. Então é muito importante também que o médico consiga acompanhar em casos de crise, né, o que fazer ou deixar essa orientação já pronta para os responsáveis. Recapitulando todos os pontos que foram citados aqui, tá? Tempo de consulta é muito importante, interação do médico com a criança, os encaminhamentos, tá? A sobrecarga de horas terapêuticas e se o médico solicita ou não a técnica e abordagem, porque pra mim isso é uma red flag, tá? Se ele manda abordagem no pedido, isso pra mim já é um problema. Se ele sabe o que cada terapia faz, isso é condizente com o que a criança tem de demanda ou não. A intervenção medicamentosa, se o médico consegue ou não te explicar, né, quais são as implicações do uso dessa medicação. E por último, o acompanhamento e SOS em caso de crise, tá? Acho que são aí as principais coisas que vocês precisam observar ao longo desse acompanhamento com o neuropediatra. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, e se ficou alguma dúvida me deixe saber aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso.